peixe? A fabricação de filés de peixe vermelho, um produto caro e de alta qualidade, começa com o processamento de peixes inteiros. Os funcionários os colocam em esteiras transportadoras especiais que se movem em direção à lâmina circular. Isso remove a parte não comestível do peixe, que é a cabeça. Em seguida, o peixe é lavado com água e se inicia a segunda etapa de corte. As peças são cortadas ao meio e a máquina remove a cauda, as barbatanas e as entranhas, deixando apenas os filés limpos e prontos para comer. Logo depois, as peças se movem ao longo de uma esteira transportadora até a máquina que corta o excesso de arestas que não são ricas em valor nutritivo. Nesta fase, é realizada uma avaliação de cada filé por uma máquina de visão computadorizada. Depois, o mesmo procedimento é repetido pelos funcionários. Assim, a qualidade do produto final é melhorada. Na etapa final, as máquinas removem o excesso de espinhos, bem como a pele. Entretanto, nem todo peixe está destinado a se tornar uma iguaria na mesa de uma pessoa. Algumas variedades não são próprias para consumo, por conter muito pouca carne. Porém, tais peixes são aproveitados na produção de uma mistura nutritiva que é rica em cálcio, que pode ser utilizada na suplementação alimentar de gados e animais domésticos, e até como fertilizante. Para obter o produto descrito, o peixe é triturado em uma massa homogênea em um triturador industrial de duplo eixo. Máquinas de lavar roupas. As etapas de produção desse eletrodoméstico dependem muito da marca. A caixa, os motores e os componentes eletrônicos são fabricados separadamente em diferentes fábricas e depois, no final da linha de produção, são combinados em uma máquina de lavar pronta. Nos países onde as lavadoras são importadas, as fábricas só produzem algumas peças. Componentes internos complexos são importados de outros países, de fábricas especializadas. No estágio de projeto do modelo, a modelagem por computador é amplamente usada, e além das peças de metal, plástico e borracha, também são feitos blocos de concreto especiais que servem como pesos para a máquina de lavar não sair do lugar durante a centrifugação. Leva em média de 3 a 5 horas para produzir uma lavadora. Os processos são normalmente automatizados e otimizados. A caixa e o tambor são feitos de metal. O material é processado por estampagem a frio ou por máquinas de dobragem e perfuração. As peças de portas, compartimentos de pó e outras de plástico são criadas em máquinas de modelagem por injeção de alta pressão a partir de grânulos de plástico derretidos. Em uma linha de montagem, máquinas e funcionários trabalham lado a lado para obter o melhor desempenho. Croissants. A linha de produção que mostraremos agora é capaz de produzir até 30 toneladas de assados prontos todos os dias. É constituída por um grande número de máquinas conectadas por uma esteira transportadora. Os processos são totalmente automatizados. Tudo começa com a sovagem de massas, que depois é esticada em camadas finas por meio de uma extrusora. Na etapa seguinte, a massa é cortada com lâminas circulares para criar tiras finas e longas. Essas tiras são processadas com facas novamente, mas agora para obter pedaços em formato triangular. Os triângulos são primeiro pulverizados com água por uma máquina especial. Em seguida, outra máquina os enrola para formar os croissants. As massinhas já enroladas são deixadas em repouso à temperatura ambiente em uma câmara especial para fermentação e levedura. Em seguida, são pinceladas com uma mistura de ovos e encaminhadas para um grande forno industrial. Após o resfriamento, o produto está pronto para ser embalado ou consumido. Escavadeira. O vídeo mostra a produção da escavadeira hidráulica sobre esteiras HB215LC2 da fábrica da marca japonesa Komatsu. Essas fábricas costumam ser divididas em várias áreas de produção, que incluem oficinas de corte e fresagem de peças, processamento e depuração, soldagem, pintura e montagem. Toda a estrutura é feita de metal e a soldagem é realizada predominantemente por braços robóticos. O processamento subsequente das peças é executado por máquinas de alta precisão com controle numérico. Todas as peças produzidas são idênticas em tamanho, graças ao centro de usinagem de fresamento inteligente. Quando as peças metálicas estão prontas, elas são enviadas para o jato de areia. Só então se inicia o processo de pintura. O mais interessante é que até a mistura de tintas e vernizes é feita por robôs, para que se consiga maior precisão. As fábricas de montagem são equipadas com ferramentas elétricas, hidráulicas, pneumáticas e manuais. Com a ajuda delas, os funcionários garantem a segurança da escavadeira, bem como
como a impermeabilidade dos sistemas hidráulicos. A última etapa, após a qual a escavadeira está pronta para o cliente, é uma verificação de controle. Sistemas especiais medem os parâmetros da máquina e verificam o seu desempenho para ter certeza de que estão perfeitos. Café. A próxima jornada no mundo da manufatura é na plantação de café, onde grãos frescos e maduros são colhidos manualmente pelos lavradores. As próximas etapas dependem da empresa e do tipo de café. No nosso caso, o lote é enviado para secar ao sol por 2 a 3 semanas. Periodicamente, os trabalhadores viram os grãos para secá-los de maneira mais uniforme. Na etapa seguinte, os grãos secos são processados em uma descascadora, onde tem a camada exterior removida. Após esse processamento, o produto fica com o aspecto do grão de café que conhecemos, só que ainda na cor verde. Geralmente os grãos são embalados e transportados para outros países onde são comercializados. No entanto, eles precisam ser processados antes de serem enviados aos mercados. E é nessa etapa que o café é torrado. Esse processo é cuidadosamente controlado, pois o cozimento excessivo, mesmo por 1 a 2 minutos, pode estragar todo o lote de café, tornando-o impróprio para consumo. Durante o processo de torrefação, os grãos escurecem e adquirem sabor. Depois são arrefecidos e embalados ou então transferidos para outras fábricas para a produção de café moído. Facas de cozinha. A empresa alemã Wüsthof fabrica facas há mais de 200 anos. Por isso, seus processos de produção têm sido cuidadosamente testados ao longo do tempo. Uma liga metálica especial é usada como material principal, consistindo de cromo, vanádio, molibdênio e aço inoxidável em proporções específicas. Na produção das facas, a precisão nanométrica é essencial. Um trabalho conjunto de especialistas bem treinados com robótica e lasers é que torna isso possível. A chapa metálica é usada como matéria-prima, a partir da qual as lâminas das futuras facas são cortadas a laser. Na etapa seguinte ocorre o forjamento. O material é aquecido e depois processado por uma prensa para obter ainda mais forma. Para garantir que o metal seja forte o suficiente, as futuras facas são endurecidas a uma temperatura de 1050 graus Celsius. As etapas subsequentes incluem lixamento, polimento manual, limpeza e controle de qualidade. Uma segunda fábrica realiza o processamento final, que inclui etapas como gravura, fixação e acabamento do cabo, várias etapas de afiação final e polimento. Açúcar. Existem diversos processos tecnológicos para a produção de açúcar, e todos eles dependem da matéria-prima com a qual o trabalho é realizado. As matérias-primas podem ser cana-de-açúcar, suco de bordo, palmeiras especiais ou, como no nosso caso, beterraba açucareira. O vídeo mostra o trabalho de uma das maiores fábricas do tipo no mundo, pertencente à empresa americana Amalgamated Sugar. Cerca de 1,3 milhão de quilos de açúcar são produzidos aqui todos os dias. A beterraba açucareira contém grandes quantidades de sacarose. No início, as raízes são lavadas, cortadas e em seguida enviadas para um aparelho de difusão. Essas etapas permitem obter o xarope de açúcar. Depois, começam o trabalho dos filtros, que separam o xarope das partículas de beterraba. Essas partículas, aliás, não são jogadas fora, mas são secas e transformadas em forragem para o gado. O xarope líquido é repetidamente processado para engrossar e em seguida enviado para fervura em um tanque a vácuo. Aqui são formados cristais de açúcar que depois são separados do melaço por meio de centrífugas especiais. Vasos sanitários. O material com o qual os vasos sanitários de cada banheiro são feitos é uma pasta de porcelana macia chamada slip. Para prepará-la é necessário um conjunto completo de mais de 10 ingredientes, incluindo kaolin, quartzo e feldspato. A massa seca é bem misturada com água e em seguida enviada para fundição em moldes especiais. A fundição é feita sob forte pressão, fazendo com que o material líquido se solidifique e ganhe a forma desejada. A próxima etapa é o processamento, quando as superfícies são
são limpas com uma esponja úmida para remover qualquer farpinha ou saliências. Além de revestir com verniz, os vasos sanitários são processados novamente, agora com uma esponja dura. O envidraçamento é em grande parte feito por máquinas. No entanto, os locais de difícil acesso precisam ser processados por pessoas. As últimas etapas são secagem e queima, após as quais a superfície adquire um brilho característico. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.